começando! Um terço de todo o lixo produzido no mundo não é composto pelos resíduos dos produtos que consumimos, mas sim pelas embalagens dos produtos que nós consumimos. E boa parte deles vai parar no mar. Hoje já são mais de 100 milhões de toneladas acumuladas nos oceanos, isso sem falar da poluição atmosférica gerada na produção e transporte dessas embalagens. Eu sou o Casé Pessini, com o jornalista Matthew Shirts, meu amigo. Estamos iniciando mais uma edição do podcast Recicla Matthew Shirts. Ou a gente muda o modelo de produção, consumo e descarte, ou então o que será que vai ser de todos nós? Tudo bom, Casé? Estamos Tudo aqui jóia. hoje com uma convidada muito especial, que é a Suzana Can Ribeiro, que é vice-reitora Não é mais vice-reitora, né, Suzana? Desculpe. Diretora. Você é diretora da COP na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela participa, ela está elaborando o próximo sexto relatório do IPCC na área de transporte. Ela é engenheira de produção, climatologista. Ela tem um currículo gigantesco. E eu vou pedir para a Suzana se apresentar e falar um pouco da sua vida e como que ela virou essa especialista em clima e quais são suas opiniões sobre reciclagem e o lixo no Rio de Janeiro. Bom dia, Mato, bom dia, Casé. Obrigada pelo convite para falar desse tema que é super relevante aqui não só para o Rio de Janeiro, para as cidades de um modo geral, para o planeta, que é a questão, né, de resíduos urbanos, principalmente, que é o que, de fato, causa um impacto muito grande. Para falar de mim, como é que eu entrei nessa área aí de clima, a minha formação, como você mesmo falou, Matthew, é engenharia, né? Engenharia mecânica, inicialmente, e eu trabalhava muito com combustível. Né? Trabalhei em empresas de petróleo, e quando começou a discussão sobre o uso de etanol, mistura de etanol, carro a álcool, aquela coisa toda, eu comecei a migrar um pouco para a questão de combustíveis renováveis. E uma das grandes vantagens dos renováveis é exatamente a questão climática. Né? Então, com isso, eu comecei a me especializar e fui fazer mestrado, doutorado nessa área associada a clima. E por aí entrei, né, nessa questão do clima, que acaba sendo, né, quase como se fosse assim, um guarda-chuva de todo e qualquer modelo de desenvolvimento, né? Porque tudo acaba em carbono, de alguma maneira. Então, quando a gente começou a discutir também no âmbito de governo, que eu trabalhei no governo estadual do Rio de Janeiro, e também no governo federal, no Ministério de Meio Ambiente, né? Eu era a secretária nacional de Mudança Climática e Qualidade Ambiental, a gente percebe que não há como dissociar a questão das emissões, né, de gases de efeito estufa da questão da forma de desenvolvimento, da questão de modelo de consumo. Então, está tudo muito interligado. Você não tem condição de imaginar, né, um desenvolvimento moderno, que a gente tem falado também atualmente bastante, da questão da inteligência, de cidades inteligentes, sem considerar, né, essa questão, né, da pegada de carbono, do problema ambiental, do uso de recursos naturais. E quando a gente está falando de resíduo, de lixo, é tudo aquilo que a gente, né, como o Casé comentou agora no início, que a gente consumiu, seja na forma da embalagem que chegou até nós, ou o produto em si, né? E aparentemente você pode não ver uma ligação direta entre o lixo, o resíduo e a questão climática, a não ser quando a gente normalmente fala, né, de aterros sanitários, etc., que isso vai emitir metano, que é o CH4, que é um gás importante de efeito estufa. Mas uma outra questão é que aquele consumo, né, ele teve, né, uma quantidade de energia embutida nele.
seja na embalagem, seja no produto que foi embalado, porque você produziu aquilo, você transportou aquilo, então teve todas as emissões e todo o consumo associado ao transporte. Então, é impossível você dissociar, né, essa questão de lixo, a questão de mudança climática, em todas as cadeias, seja na geração ou seja na disposição final, né? Nas duas formas, você está impactando, está fazendo alguma interferência, né, na nossa atmosfera. Né? E a questão, né, de lixo também, eu acho que é uma questão muito, muito interessante da gente pensar, principalmente agora, né, que está todo mundo na fase de eleições municipais, que é uma questão muito urbana, né, essencialmente urbana. Tanto quando a gente fala de reciclagem, de consumo consciente, enfim, porque a maior parte da população ela está nas cidades, né, e cada vez estará mais nas cidades. O mundo tem se urbanizado muito. E com isso a gente vê que as cidades elas têm um papel muito relevante no nosso desenvolvimento, no nosso modelo de desenvolvimento. As cidades elas são responsáveis por cerca de 80% do PIB global. Aí, por conta disso, elas são responsáveis também por cerca de 60%, 80% também do consumo de energia. E aí, por conta disso, também um percentual elevadíssimo, mais de 70%, por conta das emissões de gases de efeito estufa. E mais do que isso, então, elas são responsáveis pelo o número mais ou menos, né? Claro que eu estou falando em ordem de grandeza, mas cerca de 75% de todos os nossos recursos naturais são consumidos pelas cidades. Então, é claro que isso tudo vai ser disposto em algum lugar, né? Ou sólido, né, que são os resíduos sólidos, ou através de emissão de poluentes, que nada mais é do que resíduo também, né? Resíduo da queima, é um resíduo. Então, todo o nosso consumo está muito associado a isso. Mas também a gente chegar e falar, né, que não há... A gente tem que reduzir consumo, etc. Claro, é importante, mas tem também uma questão que eu acho assim, fundamental, que é o que a gente chama do descasamento, né, das curvas de crescimento. Uma coisa é você manter o crescimento econômico, ele é necessário, o aumento de renda é necessário, é desejável, né? Você ter esse crescimento é muito importante, mas esse crescimento ele deveria estar desacoplado, ou descasado, ou descolado, enfim, do crescimento das emissões de recursos, de uso de recursos, etc. Então, a gente tem que separar essas curvas, porque o crescimento ele é necessário, a gente tem muita gente ainda abaixo da linha da pobreza, a gente tem muita gente que não consome nada, e a gente tem que ter uma economia funcionando. Então, a questão, eu acho que é muito associada a você possuir menos e consumir e usar mais, né? Não é nem consumir mais, é usar mais. E como você faz isso? E aí entra a questão, né, de reciclagem, muitas vezes que está se falando muito atualmente de ressignificar, né, determinados produtos. Então, essa questão ela é importante e não é uma questão também muito somente, digamos, romantizada de ecologista ou de ambientalista, porque a gente tem muita tecnologia aí envolvida também para que isso aconteça. Né? A reciclagem, para funcionar bem, a eficiência, isso tudo, você tem toda, né, a questão da economia circular, enfim, todas essas questões, né, que a gente trabalha para aumentar a eficiência, para diminuir a pegada, seja de carbono, seja de água, material, enfim, de cada produto final. É preciso ter toda uma questão de logística embutida, de inteligência mesmo, de digitalização, de informação. Então, é muita tecnologia que a gente tem aí, né? E quando você fala também de
aproveitar esses resíduos para outras coisas, tem várias alternativas, como, por exemplo, fazer concreto, né? Você pode usar resíduos para a composição e concreto e outros materiais construtivos também. Inclusive resíduos florestais, né? Você usa não só para geração de energia, mas também para material construtivo. Tudo isso requer também uma pegada tecnológica, um investimento tecnológico, porque os resíduos não são iguais, né? Muito heterogêneo. Então, por exemplo, se eu chegar e ter uma tecnologia de produção de um material construtivo com determinadas características de resíduo, aquilo só vai servir para aquele lugar que tem aquele resíduo. Então, a flexibilidade na produção também é muito importante. Assim como a gente tem carro Total Flex, etc., que te dá muito mais amplitude daquela tecnologia, o uso de resíduos e o aproveitamento dele também deve ser mais flexível, né, para você não ficar engessado numa determinada região, que os resíduos são muito diferentes também. Então, bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não é só uma questão educacional, claro que também é, mas não é só uma questão daquele ecologista que fala, não, você tem que separar seu lixo e tal, que é básico, lógico, tudo isso tem que ser feito também. Mas é importante também que se entenda que há uma sofisticação que é necessária para a gente, de fato, conseguir utilizar e ter mais emprego para essa questão dos resíduos, né? Além dos mais tradicionais, que é gerar biogás em aterro sanitário, enfim, reciclar plástico, que também já se conhece bastante, vidro, né? Mas tudo isso, né, é essencial. Suzana, o que eu quero perguntar para você trabalhou na Secretaria de Ambiente do Rio de Janeiro, e você é nossa primeira convidada carioca. Eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios dos resíduos sólidos, do lixo, no Rio de Janeiro. O que você enfrentou na Secretaria? Onde pega? Quais são os maiores desafios? Como resolve? O que você pode nos contar de história aí? Olha, é muito difícil lidar com essa questão, né, do lixo. Você tem muitos interesses envolvidos também. Então, eu acho assim que uma das questões, quando você quer implementar uma outra alternativa, uma outra tecnologia, etc., você tem que olhar muito para quem perde, quem sai perdendo. Porque aquele que sai perdendo vai fazer tudo para embarrear, para gerar dificuldades, e normalmente é o status quo, né? Então, eles já estão bem estabelecidos. Então, na questão de lixo, você tem um problema, né? No caso do Rio de Janeiro, e vários outros também, né? Que é o dono, né, do lixo, a empresa, né, que leva o lixo para determinado lugar, são vários caminhões que vão levando aquele lixo, que recebem um recurso para aquilo. Então, e tem essa complicação desse pessoal todo perder receita. Então, de um lado, você tem que achar, né, enfrentar todo um lobby, toda uma discussão sobre os donos que se beneficiam disso e arrumar alternativas, né, para que esses possam ganhar, né, estou supondo tudo legal, ganhar dinheiro em outro lugar, com uma outra atividade, etc. Até mesmo o catador, que é uma categoria muito organizada e que normalmente se coloca contrária à redução disso. Eu me lembro com a questão de gramacho e tudo, os catadores eram totalmente contrários, porque na hora que você acabar aquilo tudo, o que eles vão fazer? Apesar de ser uma atividade pavorosa, né? Então, você tem que... Conta o que é gramacho para todo mundo. Eu não sei se todo mundo sabe.
É um grande aterro, agora é um aterro sanitário, né, mas é uma área, né, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, para onde ia todo, né, todo esse lixo, todo esse resíduo. Então, todos eles viviam disso. Então, é você enfrentar também uma organização que era forte e que não tinha outra alternativa, que também passa por isso, né? Eu acho que você, quando tenta modernizar quase todas essas questões, você acaba com uma série de postos de trabalho que não são qualificados, que são horríveis, mas são os únicos que eles têm. Né? É a mesma coisa que Mas você não hoje em haveria uma dia maneira ter. de incorporar essas pessoas nesses novos processos, Claro, Suzana? Porque assim, sim, sim. eu faço parte do conselho do Pimpman Carroça, né? E a gente percebe a importância do papel que essas pessoas que são invisibilizadas têm na coleta reciclada do lixo no nosso país, né? Se não fossem eles, a gente não teria 98% de reciclagem de alumínio. É claro que a atividade que eles performam é uma atividade, vamos dizer assim, de qualificação baixa, mas que tem um efeito fundamental. Se não tivéssemos eles, estaríamos ainda pior, né? Sim, claro, mas a questão é aonde incorporá-los, entende? Porque você vai acabando numa pirâmide, você vai reduzindo, né? O trabalho que é zero qualificação é mais simples e é horrível, né? Não é desejável. Então você tem que ter, o meu ponto é esse, você tem que ter uma estratégia de migração desse pessoal para outras atividades, de qualificação dessas pessoas. Então, não basta dizer, vamos virar outra, vamos fazer um outro trabalho, vamos automatizar tudo, que é melhor em termos de eficiência, mas você vai desempregar, que não é desejável. Né? É a mesma coisa de que a bilhetagem eletrônica de ônibus e de BRTs, etc. Né? É muito mais eficiente você comprar teu bilhete único numa banca e qualquer coisa, e do que ter um trocador. Mas você vai desempregar uma opção de gente que não tem qualificação. Uhum. Então, são as coisas que têm que andar juntas. Daí, a pergunta, né, do método da complexidade é que é muito complexo mesmo. Você tem que, ao mesmo tempo, ter a alternativa para esse pessoal, e a alternativa passa por uma melhor educação, por qualificação profissional, etc. Você não pode abandonar e deixar tchau, você tem que dar essa alternativa. Passa por a questão daqueles que lucram com isso não criarem inúmeros problemas, né, também. E tem uma outra questão associada aí, a questão de lixo, é de quem é o lixo, porque você não pode montar um aterro, você tem que fazer consórcio, né? Porque não é só de uma determinada cidade ou região, são normalmente vários municípios que levam, então tem o pagamento, então é uma questão realmente que precisa ser enfrentada, né? E é muito complexo, e não dá para você olhar um lado só. Você tem que, né, são múltiplos atores, e, obviamente, com interesses eleitorais, etc., 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 que a gente conhece, e atualmente, o que é mais grave, né, a falta de recurso, de interesse de qualificar, né, as pessoas que estão à margem, né, da nossa economia. Então, elas têm que ser qualificadas para poder fazer outra coisa, para poder ingressar num mercado de trabalho mais eficiente e mais sustentável, com menor impacto ambiental, etc., etc. Então, você colocou de uma forma muito clara a quantidade de atores diferentes que a gente tem para equacionar esse problema, né? Mas será que você consegue nos ajudar a definir qual é o papel de cada um deles? Qual é o papel da academia? Qual é o papel dos governos? Qual é o papel da iniciativa privada, por exemplo? Olha, eu acho que o governo tem um papel essencial, né, não só da questão de também fazer investimento, mas de criar regras claras, de regulamentar as atividades. O governo tem que ser forte. Eu acho que o governo ele tem um papel muito grande nisso. A iniciativa privada, é claro que ela tem que participar, tem que contribuir, a sociedade também. Mas a organização, né, desse
dessa estrutura, a definição de regras, eu acho que tem que ser do governo. E quando o governo fica muito titubeante, aí os outros atores se sentem confortáveis para manter a atuação que sempre tiveram. Então, eu acho que um governo legítimo, forte, honesto, interessado realmente em resolver o problema e não só maquiar o problema ou só ser simpático com uma ou outra categoria, enfim, eu acho que isso é essencial, né? É muito importante. A parte que eu vejo da academia, eu acho que tem muito com a questão da conscientização, mostrar, né, a importância que isso tem, o impacto que isso tem, como eu estava comentando com vocês, né, da questão do resíduo, o impacto que isso tem enormemente para as nossas cidades, o custo que isso acaba sendo para nós, e mais do que isso, o custo que a gente está perdendo, né, porque a gente está jogando fora matéria-prima, né? A gente está jogando fora a matéria-prima que poderia ser para construção, que poderia ser para fazer tinta, para pintar casas, que poderia ser para outros, né? outros materiais. Inclusive, quando eu estava falando, né, de energia, tudo aquilo que a gente está jogando fora, a gente está jogando fora uma energia que foi gasta para produzir aquilo também, né? Então, essas questões todas, cabe, eu acho, que a academia não só explicitar, divulgar, educar, mas também buscar soluções. Mas aí já é talvez numa área um pouco mais, sei lá, sofisticada ou tecnológica, de buscar soluções e baratear esses custos, né? Na hora que você começa a ter, por exemplo, em alguns lugares do mundo, e a gente está discutindo isso no Brasil, que é o que a gente chama de direto waste to energy, né? Que é lixo direto gerando energia, né? Isso daí... que queima altíssima temperatura, para não é aquela questão de incineração que dá 500 outros problemas. É uma queima controlada numa temperatura muito elevada, para não dar furano, né, aqueles gases que são altamente poluentes. Funciona, mas ainda está muito caro, né, porque tem 500 controles para exatamente evitar outro tipo de problema. Mas na hora que isso Deixa eu ver se eu entendi. Isso aí, para mim, é uma novidade. Então, quer dizer, existe hoje em dia uma tecnologia capaz de através da incineração em uma temperatura extremamente elevada desses resíduos, de transformar isso em energia, é isso? Energia, como é que chama essa técnica? É queima, né? Não é incineração, a gente chama de queima, é queima. Na realidade, se você quiser depois procurar melhor, acabou ficando, o jargão é WTE, Waste to Energy, né? Que virou o jargão. Está se fazendo muito isso em plataforma, porque você não pode jogar o resíduo gerado na plataforma no lixo, no mar ou em qualquer outro lugar. E é muito caro fazer qualquer coisa lá. Então, começou a se usar, né, isso para gerar energia para petróleo. Plataforma de petróleo, offshore. Então, essa ser utilizado. Agora, isso ainda é muito caro. É utilizado muito já também na Europa, porque a Europa não tem espaço, né? Aqui no Brasil você faz um aterro sanitário, enfim, né? A nossa terra não é tão cara assim como é na Europa, mas tem uma cidade agora, não sei se não é Paris, mas é na França, uma cidade grande, que tem uma usina de lixo na cidade, e não sai nada, não tem nenhuma poluição que seja gerada, parece um prédio na cidade, você está andando ali é uma usina de lixo. Agora, é muito, muito mais caro, você não pode comparar, né, a nossa situação com eles lá, e a coleta lá é toda, não pode jogar tudo também, então tem toda uma coleta, uma separação eficiente, enfim. Soluções tem, a gente teria que realmente barateá-las, né, para a nossa realidade aqui no Brasil.
Então, e enfrentar todas aquelas outras questões, né, que eu também estava comentando com vocês. Mas eu acho assim que a boa notícia, se é que tem uma boa notícia, é que há atualmente uma consciência, né, maior. Assim, é mais há um reconhecimento que isso é um problema, né? E eu acho que saber que temos um problema é um primeiro passo, né, para você buscar uma solução, mesmo que ela demore. Eu acho que não há ninguém que não reconheça que isso é um problema, porque enquanto você fica, né, Tem sim, cuidado. Infelizmente tem. Não, tem até quem acha que a Terra é plana, mas eu não estou falando dos terraplanistas. Eu tô falando das pessoas normais, né, digamos assim. Você como especialista de energia, você como uma especialista em energia, aliás, você é especialista em um monte de coisa, né? Você é meu Deus do céu, a gente quase precisa fazer um outro programa só para falar aqui todas as coisas que você fez. Menina, você é impressionante. Graduação em Engenharia Mecânica pela UERJ, né? Mestrado em Programa de Planejamento Energético pela COP, doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você assumiu atividades executivas, assim como atividades de pesquisa. Na sua percepção, o que é mais difícil? Pesquisar, estudar soluções ou implementá-las de verdade? Você, desde que assumiu cargos executivos na UFRJ, você tentou implantar uma agenda verde também, com alguns carros elétricos, com postos de nem sei como é que fala isso, de carregamento dos automóveis e tal. O que é mais difícil? Estar na ponta tentando executar ou pesquisando soluções? É bem mais difícil estar na ponta tentando executar. É muito difícil, né? Porque, é claro, a pesquisa você se frustra muitas vezes, você pensa que vai por um caminho e acaba não dando certo, mas bem ou mal, você sempre avança, né? Eu acho que quando você está na pesquisa, aliás, essa é uma característica, né, do pesquisador, do cientista, exatamente o ceticismo. Você não acredita que aquilo possa dar certo, aí vai, pesquisa. É um avanço contínuo, né? Mesmo que você não chegue ao ponto onde você gostaria de chegar. Mas você sempre aprende um pouco mais, incrementalmente, você está sempre andando. No caso de função executiva, às vezes você anda para trás mesmo, né? Você consegue implementar alguma coisa legal e tal, e é destruído e volta tudo a estaca anterior, ou, enfim, é muito frustrante. Apesar de que eu gosto da função executiva, eu gosto de resolver, eu sou uma pessoa mais focada em resoluções, mas é muito, muito mais difícil. Não depende só de você, mas como você às vezes vai para trás mesmo. Né? Às vezes você não só não consegue, mas como que você conseguiu numa outra gestão pode ser destruído. Né? Então é muito ruim. Você conseguiu instalar energia solar? Sim, a gente tem uma série de painéis solares lá no fundão, tem um estacionamento solar, tem eólica não dá, porque não tem vento, então não conseguimos ter eólica, né? Mas biocombustível, a gente tem um laboratório e uma planta de bioetanol e de biodiesel, de diferentes materiais, a gente usa, às vezes, óleo do restaurante. Temos uma série de iniciativas lá, agora estamos botando as subestações inteligentes, onde elas conseguem, né, trabalhar no regime ótimo em função da carga que é demandada, reuso de água. Explique isso para a gente, Suzana. O que significa isso? Porque você tem várias subestações, né, por exemplo, no Centro de Tecnologia, são vários blocos, são 22 subestações, né, eventualmente você tem, claro que agora não, porque não tem ninguém mais lá, quase não tem ninguém trabalhando, mas você tem uma variação de carga ao longo do dia,
né? Hora de almoço diminui, alguns laboratórios estão sempre funcionando, no verão aumenta muito. Então, as subestações elas podem trabalhar nem sempre na sua carga máxima, né? Elas percebem quando que pode desligar uma coisa ou outra, então essa que é a inteligência, entendeu? E aí reduz no geral, podendo inclusive desligar ou reduzir a temperatura de um ou outro lugar, se estiver mais frio, mais quente. São esses sistemas de controle que eu acho que ajudam muito essa questão. Mas a gente poderia ter feito muito mais, eu acho, essa a constante, né, a frustração que eu comento, de você poder fazer mais e não conseguir, ter 500 dificuldades, enfim. O Kazé, eu quero fazer uma pergunta agora. Vai lá, Mef. Oi? Você. É o seguinte, porque a Suzana tem uma posição muito importante no mundo, que ela participa do grupo de transportes do IPCC. O IPCC é o órgão máximo que estuda a mudança climática no mundo. E ela, antes da gente começar, estava me contando, e ela faz isso junto com muitos cientistas do mundo inteiro. E na pandemia, antes ela viajava, eu seguia o Instagram da Suzana e ela estava no Egito, ou Marrocos, não lembro, Suzana, mas você vivia nessas reuniões mundiais para tentar estudar as emissões de gases de efeito estufa do transporte no mundo inteiro. Como é que está indo e como é que isso foi impactado pela pandemia? Bom, esses relatórios, eles têm um período, né, de duração muito longo, né? A gente demora o ciclo inteiro de produção são cerca de 5 anos, até a aprovação final do relatório. Isso é feito também com a razão de você ter cientistas do mundo todo, até por conta da legitimidade, né, do que está escrito, do que está lá. São todos os governos das Nações Unidas que aprovam o outline, ou seja, o índice, né, o conteúdo, o que tem que ter naquele relatório, todos os governos do mundo aprovam, e ao final, todos os governos das Nações Unidas também aprovam as principais mensagens, não o que foi escrito no corpo do relatório, isso eles não têm uma ingerência, não, mas as principais mensagens, o sumário executivo que é divulgado, tem que ser aprovado pelos governos. Por isso que é um painel intergovernamental. São cientistas que estão lá pela sua própria capacidade, mas a aprovação final é de governo, né, das Nações Unidas, e é sempre muito difícil, um governo não quer que alguma coisa seja colocada como um highlight, com uma importância maior ou menor, o outro governo reclama que está dando um peso muito grande para uma coisa que ele não preferia nem estar falando tanto. Bom, por isso que tem gente do mundo todo. Então, procura-se ter um equilíbrio entre país desenvolvido, país em desenvolvimento, os continentes e tal. Agora, isso é muito bonito, né, em tese, mas, na realidade, o que acontece e sempre aconteceu? Os países desenvolvidos têm muito mais facilidade, não só porque a gente não ganha nada, é todo mundo voluntário, né? Mas a situação econômica, profissional e tal, de um cara que está lá em Berkeley é muito diferente da minha no UFRJ. Ele provavelmente tem alguns estagiários para ajudar, para pesquisar, para baixar coisa da internet e, eventualmente, até para trabalhar, ajudá-lo, né? Eu não, além de tudo que eu tenho que fazer, faço isso também, né? E a mesma coisa eu e o cara que está na Universidade de Burkina Faso, por exemplo, né? Que às vezes a internet cai, que tem problema de acesso a alguns sites, então é uma heterogeneidade muito grande. E também a heterogeneidade da língua, né? Que é tudo falado em inglês. E uma coisa é você argumentar e contra-argumentar se você é native speaker, né? Eu me lembro até que assim que eu comecei
a trabalhar nesse negócio do IPCC, eu contratei uma professora particular para me ensinar a brigar em inglês, que é diferente. Não, uma coisa é você, né, falar, fazer uma exposição, bater um papo. Outra coisa é você entrar numa briga, sabe? Que você tem que. O outro está falando, você já está. Senão você perde. Se você for traduzir o que você está pensando, não sei o que e tal, perdeu a discussão. Né? Perdeu o teu timing. Então é muito difícil isso. Então, isso sempre foi paciência, não há muito o que fazer. Agora, com a Covid, a situação piorou muito porque deixou de ser presencial. Então, essas viagens todas, né, Mário, que você comenta que eu ia, tal, que você sentava numa mesa, aí mesmo que você não falasse tão bem, você usa o gesto, usa a linguagem corporal, você interrompe o outro, diz... Agora, no Zoom, isso tudo sabe? É muito difícil. Então, é curioso que você acaba vendo no Zoom só falam os mesmos, entendeu? São aqueles que têm uma fluência muito melhor, ou são mais cara de pau também. Mas, de uma maneira geral, você não está vendo, porque, como são muitas pessoas, ninguém fica com o vídeo ligado, né, para não carregar muito a banda, então é só o nome da pessoa, então você não está nem vendo. Então, é muito mais difícil a argumentação, então você perde muito isso. É associado à questão do fuso horário, porque vocês imaginem, o mundo inteiro discutindo, está sempre alguém meio dormindo, ou sonar, não dá para você ter, né, uma reunião com gente de todos os países, de todos os continentes, numa determinada hora. Não existe hora do dia que seja boa para todo mundo, não tem. Né? Então, então, numa reunião, um está melhor do que o outro. Ou seja, eu acho que está sendo assim, muito prejudicado essa condução desse relatório. Eu acho que ele corre o risco de ficar bem enviesado para países desenvolvidos por conta dessas questões. Quais são as questões do transporte que vocês estão analisando? Principalmente a eletrificação. Né? A eletrificação do transporte, eu acho que é uma tendência muito grande, e aí é uma coisa que nós, Brasil, né, discutimos muito, porque sempre, e aliás também não é desse, mas de vários outros relatórios, procuram deixar a questão do bioetanol de lado, como se fosse uma coisa menor, como se fosse uma alternativa, né, de segunda categoria, digamos assim, e que a eletrificação que é a saída. Eu também acho que a eletrificação é muito importante, mas você pode ter também a eletrificação com veículos híbridos, por exemplo, e usando o etanol, né, nos motores. Mas essa é uma das questões. Há muito pouca discussão em cima do não motorizado, né, do transporte ativo, que eu acho que tem uma importância muito grande, mas aí é um outro problema que nós temos, que eu até pedi ajuda a colegas aqui no Brasil e tal, a gente não tem muita literatura sobre isso. Né? Então, tudo que entra no relatório do IPCC tem que ser peer review, tem que ter sido escrito numa literatura de peso, alto fator de impacto, normalmente são revistas britânicas, americanas, e a gente, se não está escrito, né, se não está escrito no mundo, né, nesses ambientes, nessa literatura científica mundial, não vale, né, porque não foi referendado pela ciência. Né? E a gente não tem isso. Não temos nada, praticamente nada sobre transporte não motorizado, a vantagem, questões, praticamente não temos. Então, não há como incluir muito. Eu fiz uma pesquisa, achei algumas coisas sobre o Brasil, sobre São Paulo, né, em revistas científicas, mas também tem uma coisa, não adianta você achar um assunto numa revista, né, e citar, porque aí é considerado uma afirmação ou um dado
que não tem muita consistência. Porque se é um só falando aquilo, né? Entendeu? Sim. Você tem que ter assim, uma quantidade de artigos mostrando aquilo. Então aí essas coisas, entende? De país em desenvolvimento, etc., então, acabam ficando de fora, porque se você olhar a eletrificação, mas é 500 papers, artigos falando, né? E outros assuntos que não interessam tanto o mundo desenvolvido, não tem muita publicação, então você não pode usar. A gente segue por aqui, sim, com o nosso podcast Recicla, eu, Casa Pessini, o jornalista Matthew Shirts e a nossa querida especialista em energia e clima, Suzana Kahn, entre outras coisas, né? Porque se eu fosse falar todas as especialidades, a gente não terminava o programa hoje. Suzana, me diz uma coisa, a gente teve acesso a alguns estudos aqui da ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que apontam que o brasileiro médio, a brasileira média, está perto de superar a geração de 300 quilos de lixo por ano. Bom, se a gente levar em conta assim, que o peso médio de brasileiro fica ali na faixa dos 50, 60 quilos, a gente está praticamente produzindo 4 vezes o nosso peso em lixo. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? Como você falou, a gente ainda tem uma vamos dizer assim, uma defasagem em termos de consumo, de qualidade de vida, que necessita de crescimento econômico e de um consumo maior. Como é que a gente vai fazer para equilibrar? Porque a coisa está ficando, a gente não tem mais planeta, né, de onde tirar as coisas. Não tem. Eu acho que a gente tem que seguir realmente o caminho de usar o lixo, né? Ao invés de descartá-lo, ele ter uma outra finalidade, né? Talvez não, quer dizer, deixar de ser lixo, né? Passar a ser um outro material. Isso é essencial, ser matéria-prima, né? Seja realmente ser reutilizado para a mesma função, né, como um vidro, plástico, ou para outra coisa, como, por exemplo, você ia ter uma caixa, que nem tem algumas lojas, né, você vai com o teu vidro e enche o teu o que você quer comprar, seja amendoim, semente, enfim, né? Você não Venda usa granel, você tá mais falando, né? Você não usa uma embalagem maior. Era isso que eu queria falar. Né? Então, são coisas que realmente podem começar a ser incorporadas, né, no hábito, né, das pessoas. Agora, gente, eu preciso sair daqui, terminar, porque tá bom. Você precisa correr para salvar o mundo, Suzana. Você precisa salvar o mundo. A gente precisa liberar você. Eu tenho que salvar meus alunos que estão mandando no WhatsApp aí, porque eu não li ainda o material deles. Suzana, muito obrigado pela paciência e pela sua presença maravilhosa sempre. Imagina, tá? Prazer. Foi um imenso prazer revê-la. E boa sorte aí com o relatório do IPCC e tudo mais, tá? Ótimo. Obrigada a vocês, foi um papo muito legal, gostei bem. Suzana, muito obrigado pela sua participação de peso aí no ITCC, isso é muito importante para a gente, representando o nosso país de uma forma gloriosa, sem os estagiários, sem toda a ajuda que os nossos queridos primos do Hemisfério Norte têm. Então, vamos liberar você para salvar o mundo. Muito obrigado. Obrigado, Suzana Kahn, obrigado, Matthew Shirts, obrigado a toda a audiência do nosso podcast Recicla. A gente se vê por aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. Bye, bye. Tchau, gente.